Palavra diretamente da nossa querida Karen Rodrigues, trazer pra gente aí todas as informações que queremos saber, Karen Rodrigues, desses seres, desses mundos intraterrenos. Então, com a palavra, Karen Rodrigues. Fica à vontade, Karen. Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu vou dar uma repetida do que foi falado no Hangout, quando caiu, né, que derrubaram o Hangout. Mas sempre quando a coisa é boa, eles derrubam, né? Enfim, eu vou contar aqui duas histórias e a gente vai fazer uma junção com a história dos intraterrenos. E aí eu respondo o que o nosso amigo aqui falou, né, dos seres Hiperbórea e a civilização, a primeira civilização que teve no planeta Terra. Ok? Eu vou contar para vocês uma história de um piloto que ele foi contratado pelo CEM. O CEM, para quem não sabe, é o que estuda a menor partícula da molécula, que tem uma estrutura lá na Suíça. São duas partes do mundo que tem, né? E eles... É que o Wagner fica mudando aqui as imagens, eu fico meia... eu tenho déficit de atenção, desculpa. Deixa só numa imagem, por favor, Wagner. Bom, o CERN, ele estuda a menor partícula da molécula e esse piloto, ele foi contratado para sobrevoar a zona morta dos polos. Então, no fato, eles foram no Polo Sul, né, que é na Antártica. Quando ele foi sobrevoar o Polo Sul, eles falaram para os pilotos que participaram dessa expedição que caso o helicóptero não sobrevoasse a área, que ele perdesse força, estaria esperando duas motinhos para eles poderem seguir o caminho, mas que eles teriam que fazer toda uma investigação na zona morta do Polo Sul. Os dois polos, né, vocês sabem que não pode ter tráfego aéreo, porque ele tem uma parte eletromagnética bem diferente, e é isso que eles falam. Então, quando o Carlos Torá, que é a pessoa que relata essa aventura, ele está lá no Polo Norte, no Polo Sul, pode pôr imagem, o Dorim está colocando imagem. Ele é o Carlos Torá, e aí a história que eu vou contar agora desse cubo que tem lá no Polo Sul. Desculpa que eu fico Polo Norte, Polo Sul, enfim. Quando eles começam a sobrevoar, eram 2 helicópteros, cada helicóptero tinha 4 pilotos, dentro de cada helicóptero, 3 pilotos, e no helicóptero do Carlos Torá, quando chega perto da zona morta, eles veem uma nuvem preta, no fundo, uma nuvem meio assim, escura. E como no Polo Norte também tem a zona espelhada, que você vê o infinito, como no deserto, você vê aqueles espelhos, ele achou que seria mais ou menos uma ilusão de ótica por você estar naquela região. E aí o helicóptero vai chegando perto, e quando eles chegam bem perto, eles veem que tem um cubo preto, gigante, de 3 quilômetros de altura e 3 de largura. Quilômetros, eu estou falando, e a cor dele era meio cinza, um cinza meio escuro. E aí esse helicóptero com certeza perdeu a força, eles descem e eles ficam olhando para aquele cubo, eles percebem que aquele cubo, ele não estava sobrevoando, ele estava enterrado no solo, no gelo. Então eles resolvem fazer uma expedição com a moto. Era ele, mais o piloto que estava, ele estava como copiloto, o piloto que estava dirigindo, que era um chileno, pilotando, e um argentino que estava junto com o Carlos Torá. E o argentino, ele começa a ter um surto psicológico, ele começa a se assustar. Então, ficou uma situação meio difícil para os 3, porque eles avistando aquele cubo no meio do Polo Sul, cinza, gigante, não estavam entendendo nada, o que era aquilo, o helicóptero perde força, lógico que quando eles sabem que vão voar numa zona morta, eles para não ter acidente, eles voam mais ou menos uns 5 metros do subsolo, né? Então, quando cai, eles não têm aquela queda tão brusca. Isso já é uma coisa dos próprios pilotos. Enfim,
Os três resolvem ir lá na tal da motinho, que é a motinho de neve, e a moto não pega. E eles ficam apavorados, porque o helicóptero está parado, a motinho não pega. Então, o Carlos Torá resolve abrir a moto para ver, que ele entende um pouco de mecânica, para ver a mecânica daquela moto. Quando ele abre a moto, ele percebe que o motor é todo azul brilhante, como se fosse um cristal. Ele se assusta, ele fecha. E aí os companheiros deles falam, o que aconteceu? E ele fala, esse motor não é humano, ele não é da nossa tecnologia, é um negócio totalmente surreal. E aí, o que eles fazem? Eles colocam a raquetinha e vão em direção ao cubo, para ver o que é aquilo. Só que não para colocar a mão e tocar, eles vão saber o que tem na esquina do cubo, né? Que são 3 quilômetros, mais ou menos, que ele descreve. Eles resolvem ir mais ou menos a 100 metros de distância do tal cubo. Só que, de repente, o Carlos Torá e a equipe olha para trás, né, que eles olham, vê como se fosse um tufão amarelo vindo em direção a eles. E aí, quando esse tufão passa pelo helicóptero, que está lá parado, estacionado, ele fica todo amarelo. E o Carlos Torá resolve ir lá ver o que é. Ele coloca a mão e fala, meu Deus, é pólen. O único que faltava, a gente está passando a mesma situação que o Capitão Bird, né? Que o Capitão Bird, ele fala sobre esse assunto. Do tal tufão de pólen. E ele vê que é pólen. Ele fala, nossa, o único que faltava. Enfim, eles resolvem percorrer o tal do cubo e vão andando. Quando eles chegam na esquina do cubo, eles veem que o cubo também tem mais 3 quilômetros e tem mais um outro cubo que faz um L. Só que eles não conseguem ter a visão total, porque acho que fica meio em nevasca, não sei, meio que uma fumacinha. Ele explica isso, eu estou relatando o que ele explica. Então eles resolvem andar de novo em volta daquele L. E aí eles percebem que viram um U. Só que nisso o argentino está super surtado, né? Então o capitão da equipe fala assim para o Carlos, olha, um de nós vai ter que ir até o cubo e ver o que de acho é isso, né? E aí o capitão fala, deixa que eu vou. E aí ele vai, que é o chileno, né? Ele vai, ele começa a andar. Quando ele dá mais ou menos uns 5 passos a 10 passos, começa a tocar um sino, uma sirene, tipo, ó, mas era assim, deixava eles meio surdo. E aí ele para, e ele retorna, e quando ele retorna, a sirene para. E aí o Carlos Torá fala, meu, que doideira que a gente, que será isso? E o Carlos Torá, como ele já é um cara que ele já estava meio conectado com a espiritualidade, só um pouquinho, Dorin, coloca por favor no Hangout, porque você está aqui na TV, eu gosto de interagir com eles. É por causa das imagens que você pede para mim colocar. Tá, mas eu quero acompanhar aqui o que eles falam. Perdão aqui. Aqui dá para trocar os canais, ele estava no outro YouTube. O pessoal do YouTube da TV Galáctica, que está aqui também ao vivo, né, que o nosso amigo deixou a gente compartilhar, depois a gente vê as perguntas, tá? Bom, enfim, aí o Carlos Torá, como ele já tinha um conhecimento das energias, né, por também estar trabalhando no SEM, né, que está estudando a menor partícula da matéria, ele pensou assim, será que isso aqui é uma tecnologia holográfica, é um holograma? Será que tem alguma coisa por trás? Então, ele resolve ir até o cubo. Só que quando ele resolve ir até o cubo, abre como se fosse uma janela do cubo. Eles estavam mais ou menos a 100 metros do cubo, para vocês entenderem, tá? Abre uma janela branca e sai 2 seres, 2 sombras. E eles olhando de longe, só via aquela coisa meia de sombra, meia distorcida. E quando essas pessoas estavam se aproximando, que eles ficaram mais ou menos uns 50 a 40 metros de distância da equipe do Carlos Torá, eram 2 seres que ele percebe que eles tinham uma túnica branca
e que essa túnica branca, ele percebia como se fossem as cores dentro, eles não eram físicos como a gente, eles eram etéricos, como se eles fossem, as cores fossem mudando, eles eram muito brancos, mas dentro tinha cores, como se fosse dentro da pele, como se eles acendessem luzinhas, tá? E aí, o que acontece? Eles falam para a equipe e falam assim, olha, a gente já avisou que a gente não quer que vocês cheguem aqui perto e que vocês não venham mais para cá. Já foi avisado para os governantes de vocês. Este aqui é o último aviso que eu vou dar para vocês. Isso aqui é um aviso, é o último. Vocês não podem mais vir. A próxima vez que vocês vierem, vai ter consequências mais graves, porque vocês não são bem-vindos aqui. E aí eles ficam se olhando, os dois seres retornam, vão embora, entram naquela janelinha branca, né, como se fosse um portal de desenho animado. Eles entram e fecham a janela. E o Carlos, aí a equipe toda fica maluca. Fica assim, meu Deus, o que é isso que aconteceu agora? A conversa deles eram telepáticas, tá? Não era por voz, era telepático e, pelo incrível que pareça, falava espanhol, porque o Carlos Torá é da Espanha, né? Aí tinha o chileno e o argentino, todos falavam espanhol, a língua hispana. Então, o capitão fala, bom, vamos retornar então para o helicóptero, e naquele momento o helicóptero, eles escutam, o helicóptero volta a funcionar, né, as hélices. Então eles estão voltando para o helicóptero super assustados, só que o Carlos Torá fala assim, não, eu cheguei até aqui, eu vou ter que tocar nesse cubo, eu não vou embora sem tocar nesse cubo. Então o Carlos Torá, ele resolve andar até o tal do cubo. E não toca o sino, hein? Aí ele vai, anda, e ele consegue chegar no cubo e ele toca no cubo. Quando ele toca no cubo, ele percebe que a mão dele interlaça com aquela matéria, que era uma matéria e não matéria, para vocês entenderem. Ele consegue pegar, mas aquilo era como se fosse gelatinoso, como se interligasse as células, as moléculas dele. E ele tira a mão e ele fala, caraca, isso aqui não é holográfico, não é holograma, isso aqui é real, mas vibra diferente. Então ele retorna, tá, para o helicóptero e o Carlos Torá, ele conta, ele dá só esse relato, porque ele tem um contrato assinado com o SEM, que ele não pode falar além disso, porque ele relata que aconteceu outras coisas que ele não pode falar. Inclusive, ele está liberando aos poucos as informações, de semana a semana ele vai liberando. E o Carlos Torá, antes desse trabalho que ele tinha de piloto e de ter a comunicação com esse cubo, ele já era um cara espiritualizado, onde ele falava de expansão de consciência, então ele já tinha mais uma afinidade sobre esse assunto. Então, hoje ele está mais ou menos que revelando o que esses seres devem ter passado para ele, porque a história que ele conta é só essa, ok? Eu estou contando aqui um caso que a gente está falando do Polo Sul, na Antártica, que aconteceu isso há muito pouco tempo, isso não é coisa de 10 anos atrás, acho que foi ano passado, se eu não me engano, tá? O Carlos Torá, se alguém quiser aqui investigar, vocês podem procurar, eu falo Carlo, é Carle Torá, Carle, como se fosse Carlo, mas é Carle Torá. Tá tudo em espanhol, ele fala espanhol bem puxado, então tem que prestar bastante atenção para quem não entende a língua, vai se perder um pouco, tá? Agora eu vou contar uma outra história, que é do Antônio Portugal. O Antônio Portugal já é um senhor, ele tem mais idade, hoje ele deve estar mais ou menos com uns 80 anos, tá? O Antônio Portugal, ele é um arqueólogo que ele estuda muito a fundo a civilização Inca, pré-Inca. Então, ele é bem afinado nessa... Pode colocar a imagem dele, Dorim. Esse é o Antônio Portugal, tá bom? A origem dele, eu acho que ele é boliviano. Eu não sei explicar direito de que país ele é. Ele fala bem o espanhol. Bom, enfim... O Antônio Portugal, ele
ele foi um dos caras que colocou um ultrassom e ele descobriu que embaixo de Punapunku tem uma cidade inteira intacta, e ele também pegou uma tigela dentro dessas escavações da qual ele pertence, né? Ele percebeu que atrás da tigela tem toda aquela criptologia inca, né? E dentro da tigela tem umas criptologias sumérias. Então, qual é a relação do Peru com a Suméria? Como assim? São em datas diferentes, né? Não são as mesmas datas, mas o que tem a ver os sumérios com os peruanos? Então, aquilo ali está no Museu do Ouro, no Peru, essa tigela que ele traz, né? O São Antônio Portugal. Inclusive, ele já deu, acho que, palestra aqui no Brasil sobre esse assunto que eu vou falar agora. Enfim, numa das investigações que ele estava fazendo no Titicaca, ele se sentiu muito atraído pelo Titicaca, para o lado mais da Bolívia, né? E ele não entendia por quê. E aí um amigo dele, outra pessoa que estudava, ele acho que de história, foi visitar ele dos Estados Unidos, o José Carlos. Esse tal de José Carlos, quando chegou lá, eles estavam ali na região investigando, chegou um índio local e falou assim, olha, eu vou levar vocês na Tincana. Aí eles, legal, vamos lá na Tincana. E aí foi levando. Para quem não sabe, Tincana, na língua quechua, que é a língua local, significa esconderijo. E na língua aimara, significa túnel. Tá bom? Então, com certeza, eles foram numa caverna, né? Eles estavam procurando a tal da caverna. Bom, esse índio levou eles lá para trás do Titicaca, na Ilha do Sol, e eles ficaram andando, até que o índio fala, olha, tá aqui a Tincana, ou seja, era no chão. Aí ele, como assim a Tincana tá aqui? Aí o índio fala, não, a gente tem que cavar, porque nós vamos chegar lá. Então eles começam a cavar, e até que eles acham como se fosse uma tumba e uma tampa de pedra. E aí o Antônio Portugal com o José Carlos e o índio, eles começam a tirar aquela tampa de pedra e colocam várias pedras para segurar, porque o negócio é impossível vocês abrirem, né? Porque o peso daquelas pedras eram muito gigantes. A gente já vê pela toda a arquitetura que tem ali no Peru, né? Pedra sobre pedra, as pedras eram gigantes. Então, que tecnologia eles usavam para cortar aquelas pedras, né? Então, a gente está aqui falando um pouco do elo perdido para a gente entender. Enfim, eles conseguem abrir um pouquinho e o amigo do Antônio Portugal entra dentro desse túnel. Pode colocar aquela imagem, Dorinho, do túnel? Que é até dele, que a gente pega dele, né? Enfim, quando o amigo entra, tinha um fedor, mas um fedor que o amigo não aguentou e ele falou, cara, eu não aguento ficar aqui. Ele começou a vomitar. E aí, o Antônio Portugal, então deixa que eu entro. Aí ele molha um pano, entra, e ele mesmo falava que não aguentava, porque ele parava e vomitava. E ele percebe que tem uma cidade inteira ali dentro. E aí ele pensa assim, bom, eu vou pro hotel, vou dormir, e amanhã a gente começa as escavações, porque agora vai ser a chance da minha vida, né? Vou ficar famoso mundialmente, vou mostrar... a melhor coisa do planeta Terra. A gente descobriu uma cidade aqui embaixo, quase perto do lago Titicaca. Então ele pega e vai dormir no quarto do hotel. Eis que de madrugada ele é acordado, mais ou menos umas 3 horas da manhã, e aparece 3 seres, atravessam a porta do quarto dele, e esses 3 seres eram super lumínicos, de luz. E esses 3 seres, um chega perto dele e ele entra em estado de catalepsia, ele não consegue se mexer. Ele tenta se mexer e não consegue, porém ele está consciente e conversando telepaticamente com esses 3 seres. O que estava perto dele senta na cama dele e ele percebe que esse ser, ele era meio etérico e meio físico. Ele descreve o mesmo ser que conversou com a equipe do Carly Toré.
Só que dessa vez vieram 3, com uma túnica branca, super brancos, e esses 3 seres falam assim, Antônio, a gente não quer que você revele à humanidade essa entrada da Tincana, porque vocês ainda não estão preparados, vocês são uma raça destrutivas, e a gente pede para vocês não mostrarem, nem você, nem o José, mostrar onde que é. E o Antônio diz que tudo bem, que não vai mostrar. E aí esses seres falam, a hora certa, a gente te dá um sinal e você pode sim mostrar a Tincana para as pessoas. E aí o Antônio entende, ele não mostra e ele sai palestrando sobre essa informação que ele recebeu desses 3 seres. Ou seja, eu não sei datar quando foi essa situação com o Antônio Portugal, tá? Mas vocês veem, um está lá no Polo Sul e outro está lá no Peru e recebem os mesmos seres, se vocês pararem para perceber. Quando a gente fala dos planos intraterrenos, né, aqui no Brasil a gente tem uma pessoa que é o Trigueirinho, que ele fala muito dos lugares intraterrenos. Dorinho, você põe um mapa para mim, por favor? Deixa ele colocar para eu mostrar para vocês os locais. Não, aí, por favor. O Trigueirinho, quando ele fala muito das cidades intraterrenas, ele fala muito de Aurora. Alguém aqui já deve ter ouvido falar, né? Aqui a gente tem uma marcação, lógico, tem muito mais no planeta, de marcações de cidades intraterrenas, né? Então o Trigueirinho, quando ele fala aqui das localizações intraterrenas, ele fala muito de Aurora, que lá existe a Nova Shambhala, né? Dentro desse centro intraterreno. Aqui atrás de mim, a gente está vendo aqui um disco solar peruano, né? Vocês podem ver que ali perto do Lago Titicaca, na Bolívia, e na selva de Paititi, no Peru, tem 2 pontos intraterrenos que guardam segredos, que são os discos solares. Pode pôr em mim, Dorinho. Enfim, o que eu quero falar para vocês? Nós temos, aqui na 3ª dimensão, a rede do tempo. A rede do tempo é que a gente está na 3ª dimensão. Esses discos solares que vocês estão vendo aqui atrás, eles são a rede do tempo. Eles conseguem te conectar com a 5ª dimensão. Uma dimensão que ela não tem tempo nem espaço, né? E eles guardam esse segredo dentro desses planos intraterrenos. E o ser humano ainda não pode ser revelado. Por isso que muitas pessoas somem, desaparecem, né? O Capitão Bird é dizem que os índios comeram ele, a gente sabe que não é, porque acaba entrando ali dentro desses centros intraterrenos. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem. A história que eu vou contar, eu estudei, muitas linhas, né, teosóficas, filosóficas falam sobre isso, né? Antigamente a gente tinha uma civilização chamada Lemuriana e Atlante, né? Então vamos falar dos Atlantes. Os Atlantes, eles não eram seres terrenos, eles eram seres extraterrestres. Eu acho que aqui todo mundo sabe que eles tinham uma tecnologia muito avançada e que eles conseguiam controlar certas como que eu posso falar? Energias. O que aconteceu? A civilização Atlante se mesclou, sim, geneticamente, com a civilização terrena, que a gente pode falar que eram homens mais precários. Então, foi se mesclando. O problema dos Atlantes foi o seguinte, eles conseguiram chegar num patamar muito avançado tecnologicamente, que o ego deles foi muito mais soberbo que a própria espiritualidade. Então, eles acabaram fazendo uma coisa errada, que acabou mexendo na grade magnética do planeta Terra.
E essa civilização, elas moravam nos polos da Terra. Uma civilização morava no Polo Norte e outra no Polo Sul, tá? Isso os Atlantes. E eles tinham uma tecnologia total aqui desse planeta, eles comandavam. Então, como eles fizeram cálculos errados pelo ego e não pela espiritualidade, pelo eu sou, eles acabaram modificando o clima e até a localização do planeta Terra, que ele acabou se movimentando, perdendo luas, enfim, aconteceu muitas coisas. E aonde eles moravam, meio que submergiu dentro do mar, mexeu muito com as placas tectônicas do planeta Terra, e aí os remanescentes, os Atlantes, que começaram a se espalhar pelo resto do planeta, a maioria veio aqui para a América, eu falo América do Norte, América Central e América do Sul. E uma parte se espalhou lá para o lado da África e do Egito. Ok? E aí começou a civilização. Isso, segundo Helena Blavatsky, a gente está na quinta raça raiz, né, a ariana. Então, os Atlantes já estavam na 7ª raça raiz e eles fazem aquilo perder tudo e acabou. Esses Atlantes que sobraram, que ficaram aqui na América do Sul, do Norte e Central, vocês podem perceber que nessas civilizações existiam pirâmides, eles tinham uma tecnologia para cortar as pedras, para encaixar, que hoje a gente não tem. Primeiro que a gente não tem tecnologia para cortar aquelas pedras grandes, que são monolitos, que vocês sabem que são pedras gigantes, hoje a gente não tem, muito menos para carregar e muito menos para você encaixar uma na outra. Então, com certeza, eles tinham uma tecnologia antigravidade naquela época, e com certeza eles dominavam muito a molécula, o átomo, né? Vocês percebem isso só pelas construções deles. Se você vai lá para o México, você sabe que eles têm uma conexão total com o não-tempo, né? Quem é do calendário maia aqui sabe disso, que eles têm totalmente o Ronabiku, o calendário Toxclin dos maias, que eles conseguiam acessar o não-tempo, que era a 5ª dimensão. E se você vai descendo aqui para a América Central, grandes pirâmides, também todas direcionadas para as estrelas, eles tinham uma astronomia acelerada, eles tinham grandes conhecimentos. E, de repente, esse povo sucumbiu, a história sucumbiu e está preso em grandes bibliotecas que a gente não sabe, e o nosso elo perdido é esse. Aí o nosso amigo, antes de começar o Hangout, ele perguntou da civilização hiperbórea. A civilização hiperbórea eram essas que viviam nos polos, né? E lá eles tinham todo esse conhecimento. Lá, quando a gente fala de intraterreno, a gente sabe que tem a energia, uma energia muito grande dentro da Terra, né? Porque se você vê, a Terra ela faz um torus energético para ela poder se manter aqui no cosmos, né? Então tem a entrada e saída da energia do planeta Terra. E aonde tem essa entrada e essa conexão do torus, neste meio, no centro da Terra, existe o ponto zero. No ponto zero, vocês sabem que é o domínio total do éter, você não envelhece, né? Porque tem muita teoria e muito filme que fala que quando você entra dentro da Terra, você volta com a mesma idade e o planeta já envelheceu 100 anos, né? Onde não tem tempo nem espaço, você não envelhece como você envelhece aqui no planeta Terra. Enfim, os seres da Hiperbórea, eles eram os povos que povoavam os polos, né? E a história é o seguinte, essa rede do tempo, que são esses discos solares, que é esse que está aqui atrás, eu vou contar a historinha deste, que tem no Peru, que era o disco solar central, que comandava todos os discos. Ele estava lá no Titicaca. Então, quando a civilização começou a chegar perto, que veio aquele bandido, eu esqueci o nome dele, vocês falaram aí, aquele bandido que
saqueava todo o ouro da América Latina, eu esqueci o nome dele, enfim, quando eles ficaram sabendo que esses seres iam chegar aqui perto do Peru, Karen, teve o Pizarro. O Pizarro, isso, o Pizarro. O Cortez também. Qual? O Cortez também. Mas foi o Pizarro. E antes o Colombo também, antes de todo mundo também. Então, essa história ela não está muito certinha, né? Quando a gente aprende na escola que teve o Colombo, depois teve os espanhóis, enfim, mas foi o Pizarro. Quando eles souberam que o Pizarro estava pisando lá perto do Peru, o que eles fizeram? Este disco solar, ele estava lá na igreja, porque esse disco solar era o seguinte, quando ele estava lá na igreja, eles tocavam esse disco, ele fazia o barulho OM, e as pessoas entravam numa frequência vibratória por som e ressonância num estado mais qualificado energeticamente, em todos os níveis, espirituais e mental e físico, né? A parte da biologia do ser humano. Então, quando eles descobriram, e esse disco era todo de ouro, tá? Quando eles descobriram, eles jogaram esse disco no Titicaca. Então, diz que ele está físico lá no Titicaca, ok? E esse disco, ele tem uma história incrível, porque tem uma outra história atrás desse disco, que é o seguinte, como ele era de ouro, o governante, o que comandava lá no Peru, né, que a gente fala governante, o rei, ele tinha esse mesmo disco aqui em brocha, aqui no peito dele. Você pode ver que toda a nomenclatura que a gente fala dos peruanos, ele está com a capa vermelha e o disco aqui. Enfim, o que aconteceu? O Montezuma. Isso, Montezuma. Então, diz que aquilo ali era um amuleto de proteção dele, que se ele perdesse esse amuleto, ele morreria. Enfim, este amuletinho, eu vou contar uma história rapidinha do amuleto, tá? Ele, quando viu que o Pizarro estava chegando, ele começou a fugir pela selva, só que pegaram ele. Quando ele estava atravessando o Titicaca, e pegaram ele, e o disco caiu, o disquinho, né, o broche caiu no lago, e aí, lógico, esquartejaram o coitado, ele morreu esquartejado, e o Pizarro pegou o disquinho pequeno. Esse disquinho pequeno, dizem que o Pizarro ele era um beberrão, ele aprontava, então ele perdeu isso numa aposta, apostou e perdeu o tal do disco. Esse disco, dizem que tem uma história, então falam que esse disco hoje ele está no museu acho que é dos índios, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas aí, quando eles apostaram, esse disquinho, esse broche, ele foi parar na mão do presidente do Peru. Como? Quando o presidente foi visitar lá o pessoal do Peru, em Cusco, chegou 2 índiozinhos falando, a gente vai te dar um presente, e chegaram com um disquinho. O presidente, na época, no ano, não curtiu, deu para a filha, e a filha vendeu para um historiador que levou lá para o Museu do Arizona, nos Estados Unidos, que é o Museu do Índio. Tá? Então, ele está lá, ele é real, é esse mesmo desenho que está aqui. Dorim, você tem ele aí para o pessoal ver? Enfim, esse disco ele chamava Inti Inti, porque eles cultuavam o sol. Inti Inti é sol, em Quechua, né? Na linguagem Quechua. Ok. Essa é a história do disquinho pequeno. Então, vamos voltar para o disco maior. Então, dizem as más línguas que derreteram o disco, que venderam o ouro. Enfim, não venderam nada. Ele está lá, submerso no Titicaca, guardado, pode pôr essa imagem, guardado pelos guardiões dos intraterrenos. Agora, coloca lá no mapa para mim, por favor. Isso. Voltando lá nos discos, né? E esse disco, ele foi fragmentado em mais 12, que são 13 com esse o principal, né? E tem um que fica em Caiona, na Antártida, que é no Polo Sul. O outro fica na Aurora, no Uruguai.
outro fica em Talampaya, na Argentina, tem outro que fica no vulcão de Licambur, no Chile, tem outro que fica aqui no Brasil, na Serra do Roncador, tem outro que fica no Lago do Titicaca, que é esse, na selva de Paititi, no Peru, na Cueva de los Tayos, no Equador, em Roraima, Venezuela. Esse de Roraima fica entre Venezuela e Brasil, tá? Colômbia, Laguna de Guatavita, Cidade Blanca, Honduras, Vale de las Siete Luminarias, México, e Monte Shasta, Califórnia. Pode voltar para mim, Durinho. Esses aqui são os pontos principais intraterrenos que levam para Shambhala. Daí a gente pode falar da parte mais esotérica, mística, né? Que quando a gente fala de Shambhala, a Shambhala ela é cuidada por guardiões da fraternidade branca. São guardiões que cuidam exatamente o disco solar, porque eles conseguem levar e remeter a gente para o tempo correto do cosmos. Ou seja, sairemos da Matrix e entraremos numa frequência e ressonância muito mais correta, né? Que é o tempo. Então, isso deve ser um maquinário, né? Eu imagino eles como um disco voador que deve ter algum tipo de botãozinho. Voltando aqui no disco do Peru, ele não achou a imagem, eu vou ficar um pouquinho aqui de lado para vocês, que eu vou descrever ele aqui para vocês, tá? Aqui, vocês veem que aqui em cima aparece 2 olhos, um nariz e uma boca. Na realidade, não é isso. Na realidade, aqui é um ser aqui no meio, tá? A máquina que ele dirige um disco, pode ser um disco voador, e mais 2 seres. E em cima, com certeza, algo que trabalha com a gravidade, com a aceleração de partículas, né? A gente não sabe. Então, é um enigma. Esse disco aqui, ele é original, ok? Porque existem em aeroportos, outros lugares espalhados no Peru, com um disco que não é original. O original é esse, tá bom? Que é a réplica do botão do broche que estava no rei Inca, ok? Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Que essas cidades intraterrenas, elas existem, elas vibram na 5ª dimensão e elas são físicas. Mas, para você poder adentrar dentro delas e olhar, né, você tem que ter uma certa autorização, porque a gente sabe que muitos místicos lá já foram para Erques, para vários lugares intraterrenos, e eles descrevem cidades de cristais, seres brancos, mas enfim, isso daí é tudo em projeção. São poucos que vão em físico, né? Então a gente sabe que realmente eles existem, essas bases intraterrenas, que lá existem os seus guardiões, né? Guardiões representativos, porque eu posso dar um exemplo, o que está lá, coloca lá, por favor, no mapa, Dorim. O que está lá no Polo Sul, o Caiona, da Antártida, por exemplo, a sua guardiã é a baleia-mãe. A baleia-mãe, ela guarda, né, esse disco. E eles falam que nesse local tem toda a informação, cada disco tem uma informação e frequência, tá? Tem toda a informação do genoma humano, do DNA, e que nós somos filhos aqui, desta raça, dos pleidianos. Os pleidianos são nossos pais, né? E como eu só estudei, por enquanto, profundamente o Caiona, eu só posso falar deles, né? Mas tem os outros discos também, que também são ricos em outras informações, com outros seres, né? Eu não lembro, eu sei que tem um disco que tem seres que são cavalos, né? Que vem de Pégasus, e tem discos que tem dos arcturianos, que trabalham com a frequência da Irmandade Branca, com a frequência crística, que é uma frequência mais amorosa,
Então, cada disco tem uma informação. Coloca lá nos mantras, Dorim. Esses discos que aqui eu apresentei para vocês, eles têm a frequência sinática, né? Que é a frequência de vibração do som. Então, quando o Ricardo Gonzalez, que ele é um peruano, investigador, e ele está muito conectado com os discos solares, ele recebeu por canalização um nome de cada disco solar. Então, o que está na Antártica, ele chama Ion. Em Aurora, Ulimen. Na Serra do Roncador, Omsará, que é o nosso, Omsará. Talampaia, Mitacuná. Lincabur, chama Ramayá. Do Lago do Titicaca, é o Demayon. Do Paitite, Ilumana. Cueva de los Taios, Jacintá. Roraima, Urinã. Guatavita, Xemancó. Cidade Blanca, Aromani. E Vale das Sete Luminárias, Cipembó. E Monte Shasta, nos Estados Unidos, Emanache. Pode pôr para mim aqui de volta. Cada disco solar tem uma frequência e vibração. Então, está contido toda a informação que a gente não sabe, e é um elo perdido para a gente não consegue entender realmente o que aconteceu, como que eles fizeram toda aquela civilização, como que eles tinham o entendimento da matemática, como que eles tinham o entendimento dos cortes precisos nas pedras, como eles conseguiam construir as pirâmides, como eles tinham o entendimento do calendário, que a gente está num calendário romano. O calendário certo é o calendário maia, que são 13 luas e não 12, né? O ciclo todo, eles tinham um conhecimento muito mais além que o nosso. Então, isso é para a gente pensar, porque a gente aprende na escola, na universidade, outra história, a história que não está contada. E a gente sabe que embaixo que tem embaixo do pé de Gizé existe uma grande biblioteca. E quando aquilo for realmente descoberto e lido, a gente vai ter realmente toda a informação do elo perdido. Ok? E existe também, que tem mundos intraterrenos também na Europa, na Ásia, mas a gente está falando aqui especificamente da América, ok? E tudo vai se conectar com Shambhala, que ela é conectada totalmente na espiritualidade. Se a gente vai lá para a China, a gente sabe que os monges, tem até aquele escritor Losap Rampa, que ele entra dentro dos mundos intraterrenos, pega toda uma informação da glândula pineal e todo aquele conhecimento que os atlantes já tinham, que eles já comandavam tudo isso. Eles tinham todas as percepções ativas, e nós, a humanidade da quinta raça raiz, foi emburrecendo. A gente perdeu todos os sentidos, né? Os animais têm os sentidos mais aguçados que o nosso. Quando teve o tsunami na Tailândia, todos os animais subiram a montanha, né? E aí, depois de 2 dias, teve o tal do tsunami. Ou seja, a gente perdeu essa conexão com o nosso eu divino e ainda mais com as conexões que a gente deveria estar ativo. E é isso, Vladimir. Espero que eu tenha explanado bem aqui sobre os intraterrenos. Eu contei 2 histórias falando dos intraterrenos e fazendo essa conexão com os discos solares. Seria isso. Muito bom. Tá, e o legal é que existe uma música que é a esposa do Ricardo Gonzalez, que ele fala do povo apuniano. Os apunianos são seres que moram nas montanhas, que eles descrevem também com as mesmas características que esses 2 senhores relataram, né? O Antônio Portugal e o Cali Torá. Seria isso. É uma história que, gente, a gente só de imaginar, a gente viaja, né? Uma história fascinante de se escutar, muito importante, cada detalhe que a Karen Rodrigues trouxe pra gente. Eu vou passar para a sala para fazer aí suas análises, seus complementos, suas perguntas, tirar as suas dúvidas com a Karen Rodrigues. Vou começar então com o Marcelo, o Congo,
Fica à vontade, hein, Marcelo Congo. Por favor, cadê o Marcos? Está aqui? Ele saiu, ele falou que tinha que sair às 23. Ô Marcos, podia. Então tá, vai Marquinho. Olha, fascinante essa história, inclusive, que bom que você passou aí no fim, esse gráfico aí, esse gráfico dos discos solares, e aquele texto que fala Paititi, coisa e tal, que isso aqui é chamado biblioteca, catálogo de informação mesmo, conhecimento, isso que é legal. Então tá, vamos por etapas então. Eu não vou falar também exatamente o que eu falei na outra live, que eu também não lembro, mas aí, então tá. Eu lembro que eu falei uma coisa, que eu acho que existem essas cavernas, bases, que pode ser alienígena. Né? Eu falo que eu estou estudando ainda sobre os intraterrenos, se existem ou não. Então a gente tem Polo Norte e Polo Sul. Você falou lá do Polo Sul, também tem essa conexão que você falou, muito bem lembrada. Então quando a gente fala de Agartha, Hiperbórea, Sociedade Thule, os 9 desconhecidos, essas coisas, a gente também tem que ligar com a Antártica. Sim. Não sei por que tem essa ligação, não sei também por que tem. Não sei também se tem a ver com a tal da melanina, que são os hiperbóreos vikings, que tem pele branca, olho azul, cabelo loiro. Que aí você falou também de clima. Você não falou de clima? Falei. Você falou do clima, falou do cubo, esse cubo maravilhoso que você falou, e ele é muito parecido com uma história que a gente tem no Alasca, uma história muito antiga, de uma tribo que sumiu. Ah, conta essa história. Essa tribo que sumiu é o seguinte, existe também uma coisa, quando os americanos vieram invadir aqui, que não descobriram também, né? Não descobriram, e veio o Colombo, aí teve aquele tratado que eu não lembro, que dividiu para cima da Espanha, para baixo Portugal, lembra? Lembro. Não sei como, a Kátia tá aí, como que Portugal conseguiu e trapaceou também, e levou a linha um pouco mais para cima também, e ficou com muito mais território Portugal. Né? Ficou com a América do Sul, e ficou também com um pouquinho do Caribe, ele ficou com tudo. Para cima, supostamente, temos clima inóspito, neve, ali a cordilheira, tem os índios Hopi, que você falou, tem os Homem-Formiga, que são intraterrenos também. Aí você vai subindo, e quando você mostra esse disco solar aí atrás de você, ele me lembra também, você falou da Suméria, da cerâmica que foi achada. Isso. Olha, essa cerâmica que foi achada nas margens do Titicaca é tipo de uma pedra de roseta. Ela tinha escrita Suméria, escrita, como é que você faz? Como é que é aquela escrita? Quechua e mais uma lá. Aymara. Isso. Aí tá, aí pegaram e falaram assim, vem cá, então como é que a gente acha uma coisa aqui que está escrito em sumério? Né? E como é que a gente acha? Né? A gente sabe que tem grandes ligações de um continente para o outro, de um lugar para o outro, né? Que é a famosa Shambhala, Agartha, cada um fala um nome, né? Mas tem as mesmas conexões. O que eu esqueci de falar aqui, que existe registros no Peru que os egípcios tiveram no Peru. Tem lá tudo criptografado em pedras. Então você tocou nesse assunto, então vamos ter que falar a verdade. Aqui, olha, pessoal, ninguém é a favor de droga, de nada, tá? Tem chá pra lá, chá pra cá. Foi achado na múmia de Tutankhamon e outras vestígios de cocaína.
A cocaína, ou coca, era comercializada já há muito tempo do Egito com a América, aqui o Peru. Olha que legal, acharam no DNA da múmia. Então descobriram que tinha esse comércio, que era aqueles barcos de junco, feito de junco, que é tipo de um bambu amarrado que não afunda. Não afunda nem se vier uma onda de 40 metros de altura, não afunda. Aquele barco de junco. Que é o mesmo que tem no Peru, né? Igualzinho que tem no Titicaca. No Peru e no Titicaca, É muita coincidência, né? E as pirâmides também, tem muita coisa similar um com o outro, né? Tipo, então, tá vendo? A gente tem um padrão de tecnologia, vamos chamar de tecnologia? Sim. Isso, passada, tecnologia passada. Né? Então, o que acontece? O Titicaca, por exemplo, também ele fica na Bolívia e no Peru, né? Ele vai para 2 países, é gigante aquele lago. E está tendo um problema também no Titicaca, que são essas ilhas formadas de junco. Que nem eles estão fazendo ilhas artificiais e tem o tal do esgoto, mas é outra história essa. Né? Então vamos voltar para a Hiperbórea. A gente tem na Groenlândia Thule, que é a lenda de Thule, que supostamente ali que podia ser um local da Atlântida, ou a própria Atlântida. Quando fala Platão, que fica à frente dos portões de Hércules, que fica no Atlântico, e tem tantos mil estádios, que era assim que eles mediam antigamente, né? E eu achei muito legal que você falou, esse cruzamento que teve, você falou que veio no Peru, você falou que veio mais aonde, você falou que foi para tudo quanto é lugar, né? O pessoal da Hiperbórea, né? Isso. Eles foram, e eram navegantes, e o que acontece? Então, tem ligação lá embaixo com a Antártica? Tem, porque assim, eles... o que eu falei hoje, eu quis falar sobre os discos solares, que eles são a rede do tempo, que eles estão escondidos nos mundos intraterrenos e físicos, eles não são etéricos, tá? Então, esse conhecimento, quem trouxe foram os Atlantes. A primeira raça que teve aqui com tecnologia avançada, foram eles que trouxeram. Por algum erro sobre o disco solar, nós entramos na 3ª dimensão, né? E piorou aqui as coisas. A gente ficou mais burro, começou a morrer antes do tempo, porque foi metido no tempo, né? A grade magnética foi toda mexida e a gente teve invasões por seres de frequências erradas. Eles, por um acaso, localizaram a gente, que a gente fala os reptilianos. Se a gente começa a ir mais a fundo, seria isso. Para você ver que a datação que a gente recebe da escola é tudo antes de Cristo e depois de Cristo. Se a gente fala dos Atlantes, a gente pode falar mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então, também, né? Ou até mais. Mas o que a gente pode falar? Teve um erro aí, mexeu no tempo, nós estamos aqui presos na 3ª dimensão, e existe um elo perdido, né? Então, o que eu quis dizer hoje é resgatar isso dos discos solares, para vocês saberem que isso existe, não é uma coisa mística. Você falou uma coisa muito interessante, para falar a verdade, o tal do disco. Isso que é interessante. Você falou que parece o barulho de um sino. Isso. Olha, então tá, Pistério, sino, essa tribo, né, no Alasca, aconteceu que antigamente tinha uma rede social que ia de vez em quando lá, o guarda florestal, ver se precisavam de alguma coisa. Aí um dia foi o guarda florestal e tinha sumido a tribo inteira. Pois é. A tribo inteira sumiu no Alasca e tinha, fazendo comer o feijão. Os cachorros morreram de inanição. Ai, que dó. E sumiu todo mundo. Aí foram e estavam cavando num túmulo sagrado. Estavam cavando ali e fala, não pode ir no cemitério sagrado. Não vão lá. Igual a história que você falou. Igualzinha. Eles pegaram e estavam cavando. E uma coisa muito sagrada. Sagrado, o que é sagrado? Secreto? Não é? Sagrado, secreto. Então tá. Aí você falou do vortex.
Uhum. O vortex que sai pólen. Uhum. Esse vortex que sai pólen. Hoje a gente tem 2 bunkers profundos para proteger as sementes, caso aconteça o fim do mundo, né? Uhum. A gente tem um bunker com a genética de todas as sementes. Uma fica lá no Polo Norte e outra fica aqui no Polo Sul. Coincidência que você falou do vortex de pólen? Pois é. E o sino, você falou de alguma coisa que mexeu com a linha do tempo. Você não falou disso? Sim, os discos solares, eles foram os Atlantes que construíram, né? Então, eles tinham uma tecnologia que mexia no gradeamento planetário. Então, teve um erro aí. Quando teve o erro, eles abriram a linha-tempo para vir seres de outros planetas, de outras órbitas. O calendário Maia, né, o pessoal que estuda o calendário Maia, eles falam que acessou uma das sondas de Arcturus. Mas os arcturianos, eles são positivos. Abriu realmente uma conexão com seres nefastos, seres reptilianos. E aí que a gente está nesse aprisionamento. Então, a gente saiu do tempo normal do cosmos, a gente está no tempo terceira dimensão, onde tem tempo e espaço. A gente está envelhecendo muito rápido. Um ser humano hoje vive em torno de 60 a 90 anos, né? Antigamente eles viviam 500 anos, até 1000 anos. Era o tempo da raça. Né? Então foi muito modificado tudo. Ai, desculpa, acho que é meu computador. Não, aqui. Que mas aí, então tá. Coincidentemente, parece que tem a experiência do Die Glocke, que é aquele sino nazista que viaja no tempo. A gente então, aqui... o Hitler, ele fazia expedições atrás da energia vril, né? Isso. E ele queria muito entrar nessa tecnologia. Eu acredito que ele conseguiu acessar e começou a captar essas informações que, né, ele até acabou fazendo aquela atrocidade que ele fez com o nosso planeta, com as pessoas, né? Então, ele já tinha uma equipe, né, que estava atrás disso. Ele já tinha esse conhecimento esotérico. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, a gente vê barulho de sino, a gente vê disco do solar espalhado nos pontos chaves do planeta, a gente vê uma coisa que é do eletromagnetismo, dos polos. Foi mexido. Congelou, porque a gente tem um mapa, um mapeamento do... Você falou o nome, Piri alguma coisa? Que ele mapeou o planeta Terra antes... Piri Reis. Antes deles descobrirem a América, né? Ele fez um mapeamento perfeito, só que os polos, eles não eram em gelos, eles tinham florestas, eles tinham era outra atmosfera, era outro clima, né? E o clima hoje ainda está mudando, né? A gente não vai ter mais as estações corretas, está tudo mudando. Então, para passar a bola para o pessoal, eu vou comentar desse disco solar que você falou, que a gente pode analisar. A gente aqui, eu, Valfran, nossa equipe, gosta de virar de ponta cabeça, né, e tentar descobrir alguma coisa. Olha, esse negócio que aparece aí é o seguinte, é igualzinho que aparece na Pedra do Ingá, que aparece em Mali, nos Dogons, que aparece também na Suméria Antiga, que é eu posso dizer que parece que é um peixinho que tem 2 olhos divididos, é um símbolo, e tem um do lado esquerdo, que é parece que é uma nave, essa nave, e essa nave pode ver lá em Pumapuco e também Tijuanaco, aqueles baixinhos que carregam bolsinha no NAC, que no olho deles tem, se você virar ele de lado, essa nave, o olho dele é uma nave. E é igualzinha a esse símbolo que você mostrou. E os outros ali, aquela dualidade, você pode perceber, é um círculo também dividido no meio.
Esse círculo dividido no meio, e esse padrão, é terrível, né, esse padrão. Ele aparece, então você vira, aí você acha a nave espacial no olho daquele baixinho, que eu esqueci o nome. Como é que chama aquele baixinho? Qual Não é o baixinho? Viracocha? É o Viracocha? Aquele baixinho? Não, o baixo é do que Egito, cara. É o deus Bens, Ebis, do Egito. O baixinho, você diz? Não, eu tô falando do baixinho que tá ali de Pumapuco, Tihawanako. Aqueles que carregam a bolsinha no NAC, e é uma mistura de totem japonês com americano, e também a gente percebe que tem uma mistura hindu com japonês. Essa arte, então também fica a pergunta, né? Quem colonizou quem? Também. Foi a gente que foi para lá? Então, eles são remanescentes, olha, eles são remanescentes de Atlântida, mas aqui eu vou dar uma lidinha para você sobre os discos solares segundo o Ricardo Gonzalez, tá? Vou dar uma lida aqui. Um evento de proporções cósmicas profetizando para a Terra em auxílio aos seus ajustes dimensionais foi divulgado pela hierarquia que acompanha a transição planetária como sendo a ativação de 13 discos solares. Os discos solares são ferramentas criadas há milhares de anos pelos lemurianos, que deixaram gravados neles informações qualificadas e classificadas de maneira codificada para serem descobertas e resolvidas quanto o homem estivesse preparado para isso. Esses códigos contêm a forma de relacionar e regularizar a rede do tempo que maneja a humanidade neste planeta com a rede do tempo que se encontra no universo. Isto é, seu propósito é equilibrar e integrar essas redes do tempo para todo e para todos. Os discos solares são espelhos cósmicos que estão sendo protegidos, 13 centros espirituais da fraternidade branca esotérica. Cada um desses supostos discos tem um nome ou tom para ser cantado. Um mantra é íons, que nos permite conectar com essa ferramenta, cuja principal função é aumentar o campo de energia do planeta, e é ativado. Os dados originais do disco solar foram recebidos por Ricardo Gonzalez no Peru, em uma experiência de contato programado no deserto do Chile em fevereiro de 2001. Você sabe, né, que Chile tem a ver com a energia Thule, né, que você fala. Parece que Chile é Thule, né? Estou aqui dando um adendo. Em alguns retiros... Então tá, é verdade então, né? É. Eu não acreditava nisso, vou falar a verdade, eu não acreditava nesse negócio do Chile, a Elida falou para mim também. Isso, e eu não acreditei. Eu vou confessar aqui. Tá bom. Não acreditei mesmo. Ok. Em dados originais... Então, né? Tá, então, em dados originais do disco solar foram recebidos por Ricardo Bom, já li. Em alguns retiros intraterrenos existe uma base energética armazenadora de informações chamado disco solar. Esses discos guardam dados importantes sobre a cura, a história e o destino da Terra sobre a origem do futuro da humanidade. Guardam também as chaves de relação entre mundos e universo e das leis suprafísicas, entre outras informações. Membros da humanidade da superfície podem acessá-lo sempre que estiverem acompanhados pela hierarquia e em sintonia com as leis da harmonia universais. Poucos humanos frequentam esses reinos. Quando se é aceito por um desses retiros, raramente se volta para a humanidade. Quando o ser é aceito para ficar do lado de lá, significa que ele já está pronto para isso, mas é um acontecimento muito raro. Entendeu? Entendi, muito bom, muito bom. Mulher Obrigado também. Aí, o Marcelo, A mulher dúvidas, né? é muito esperta, né? Passou a bola aí pro pessoal. Dando sequência, então vou passar então agora para o Valfran também. Fazer suas colocações, fazer suas análises, tirar suas dúvidas, fica à vontade aí, Valfran. Muito interessantes as informações aí. Apesar de ter algumas coisas aí que eu vi muito na ficção, é como se fosse factual. Muitas coisas que eu vi na ficção, você está dizendo como se de fato fosse factual.
Então nem tudo que ele vê na ficção realmente é tão fictício como a gente pensa, não. Às vezes eles gostam de jogar a verdade lá na nossa cara. Principalmente com essa coisa do cubo que você disse, o cubo. Na Marvel tem um tal tecnologia chamada desse cubo aí, que faz essa coisa. Que eles chamam de Tesseract. E faz exatamente isso que você diz. O Que Tesseract. já outro ser para outra dimensão que não é acessível nessa. O Tesseract é o cubo de Metatron. O Ricardo Gonzalez até cita o Tesseract. Ele fala que, para quem quer saber como que é o Tesseract, ele se forma em dimensões, ele se forma como se fosse a cruz daquele pintor Salvador Dalí. Vocês podem procurar aí a cruz. Salvador Dalí é o tal do Tesseract. E ele te interliga de uma dimensão a outra, né? Pois é, então... Tá vendo que a ficção está se juntando com informações, porque o Carl Toré, ele não tem por que inventar desse cubo, né? Se o SEM, que estuda a menor partícula da célula, para a gente descobrir, né, o GANS, que tem lá dentro do GANS, que é luz, a gente sabe que é luz, né? A luz, ela está criando mais, ela tem informação e que gera os prótons, elétrons e vira a célula. Então, nós somos luz, só que a gente está preso num corpo, num tempo, né? Eu não vou prolongar muito aqui, não. Vou só fazer uma pergunta e vou passar aqui para ela aqui. Minha pergunta aqui seria em relação a esse tal da mandala e o disco solar, porque parece que eu não vi bem, pelo começo que você mostrou, as mandalas são muito mais antigas, as mandalas. Então, e elas são da tecnologia Atlântida, né? Que ela controla o tempo, que eu acabei de ler para vocês. A informação está toda ali, mas elas estão escondidas nos mundos intraterrenos. Então quer dizer que a mandala é um desses discos solares? A mandala é um desses solares, então. Esse que está atrás de mim é o disco solar que tem no Peru. Então, não é mandala, são discos mesmo, de verdade. Entendi. Então, quer dizer, estou com os todos separados, não tem nenhuma relação não, né? Eles são de 5 metros, eles são físicos, eles são fundidos com metais nobres, né? Ouro. A maioria deles são de ouro. Você sabe que os atlantes, eles dominavam bem essas ligas, né? Com esses metais mais nobres. Pô, só para encerrar. Então, de fato, nós no passado já foi muito inteligente. Então, o senhor bem, no caso, foi de fato um incidente que aconteceu. Porque eu vejo esses mais barata, muitas dias aí, falando muitas tecnologias que permitem ele ir para o espaço, visitar os planetas. Então, você quer dizer que tudo aquilo que aconteceu foi em outra dimensão, só que mudou a frequência para a dimensão, todo mundo tornou para a frequência 3D. Isso. Então, ficou burro. A gente estava na 5ª dimensão, né? E a gente voltou para a 3ª, onde a gente envelhece, a nossa célula vai entrando em entropia, né? Então, na 5ª dimensão não tem tempo nem espaço, você dura muito mais anos. Muito obrigado. Eu vejo, porque é muito estranho. O povo, de repente, muito inteligente, construiu pirâmide, depois ficar assim burro, assim, nada, botar como selvagem. Nós estávamos conversando ontem, né, Valfran? A respeito, inclusive até por coincidência, Karen, você trazer essa informação, que nós ontem estávamos em off conversando e falamos sobre isso aí que você está falando aí agora. Exatamente o que você falou. Muito interessante estar. E abrir um canal para seres que escravizaram a gente, né? Que são os reptilianos, draconianos. E aí começa toda a história aí da Matrix. Muito interessante aí o que a Karen está trazendo, está batendo com os nossos estudos aqui também. Bom, eu vou passar então para Hélida. Fique à vontade aí, Hélida. Ok. Karen, maravilhoso, viu? Eu estou aqui te vendo e o cenário é maravilhoso também. Eu estou assim, realmente, sem até... vou formular uma pergunta, porque pelas minhas projeções, o seguinte, Shambhala, você falou Shambhala, e eu não sabia que Shambhala era intraterrena. Para mim, Shambhala tinha a ver com a Terra Oca.
tem alguma ligação? Olha, deve ter. A Terra, ela tem, se ela tem as cidades intraterrenas, ela não é totalmente oca, mas ela é oca, ela tem passagens intraterrenas, né? E Shambhala está ali. Ela existe por esses seres. Para mim, que são da fraternidade branca, né? Que são seres que vibram em outra frequência, são altamente tecnológicos e altamente espirituais. Então, aí a gente começa a cruzar as informações de tudo quanto é nomenclatura que tem por aí espalhada, né? Então, se a gente falar da Terra Oca, eu nunca estudei a Terra Oca. Deve ter uma conexão com o que a gente está falando aqui. Pode ser. Eu também falo que pode ser, porque eu também não tenho certeza. Você trouxe muita informação para a gente, trouxe muitas perguntas. Eu, assim, no sentido de eu ficar agora codificando, né, tudo que você nos trouxe, eu vou procurar, com certeza vai vir muitas informações para mim e para nós, e eu vou tentar, vamos dizer, pesquisar o que você falou, vou ouvir outra vez. Agradeço muito a sua doação, tá? Que você continue assim, sendo essa luz que você é, e passando por conhecimentos aí que a gente sente que você passa com tanta veracidade. Os discos solares eu nunca tinha ouvido falar realmente, eu vou procurar saber, e eu tenho certeza que nos próximos dias vão vir muitas perguntas na minha mente, porque eu gosto de ouvir você, sua postura, você fala com muita calma, muita certeza, e gratidão, e volte sempre. Gratidão, Hélida. Tá, meu amor. Muito obrigada. Valeu pelas colocações, Hélida, muito obrigado. É um assunto interessante que a Karen está trazendo para a gente sobre os discos, né, solares. E a gente eu recordo muito bem ontem, o Marcelo, que o Marcelo pode até liberar o microfone, também o Valfran, que nós, Marcelo, falamos ontem, né, sobre essa mudança de frequência dimensional, né, inclusive até falamos, Marcelo, da quinta para a terceira. Inclusive foi até o Valfran que falou, não foi, Marcelo? Não, nós conversamos isso ontem. É uma coisa que não é especialidade. Até a Karen pode explicar, que é o seguinte: a gente tem uma dimensão perdida, que é a quarta. A gente pula da segunda para a terceira, como é que... A quarta dimensão, ela é exatamente o espaço-tempo da terceira para a quinta. Nós estamos, segundo alguns místicos e espiritualistas, e eu acredito que nós estamos na quarta dimensão. Por isso que a gente está tendo essa... quando o nosso colega estava falando, eu estou falando assim, vamos falar da molécula, né? Nós estamos recebendo, através das explosões solares, muita informação, e a gente capta isso através do nosso DNA. A gente está ligando as outras hélices do nosso DNA, ok? O que tem que acontecer nesse exato momento? A espiritualidade e a tecnologia, elas têm que andar juntas, elas não podem estar uma acima da outra, para que isso consiga realmente entrar na linha do tempo natural. Isso sou eu que estou falando, tá? Não é das canalizações que eu tenho. Então, nós estamos virando mais luz, mais lumínico. As pessoas hoje estão com muita perturbação biológica, elas estão com dores de cabeça, mais irritadas, mais sensíveis, mais tudo, está tudo muito acelerado, né? O tempo está acelerado, se vocês repararem. Por quê? Porque a gente está saindo da terceira indo para o tempo real, né? O tempo real, que é a quinta dimensão. E o tempo real da quinta dimensão, ela é um estado vibratório do ser humano de percepção e de consciência.
Não tem como eu dar para alguém essa percepção e essa consciência. Isso daí é uma escala evolutiva de cada um, de cada ser. Então, quando eu falo nesse assunto, e esses seres, eles frisam que a gente não está preparado, é porque a gente não está preparado. Entende? Eu vejo assim, dentro do meu próprio trabalho, que eu trabalho com a espiritualidade, né? Eu não sei se vocês sabem, eu vendo orgonite, eu faço orgonites de frequências multidimensionais, que ela cuida do campo multidimensional. Então, para uma pessoa querer comprar um orgonite meu, não é uma pessoa que está atrás de só melhorar a parte eletromagnética, de radiação. Está querendo melhorar suas percepções, está querendo melhorar sua espiritualidade, sua expansão de consciência. Então, se dentro do meu espaço de trabalho eu às vezes atraio clientes, que eu posso falar, clientes que são compradores, que têm um histerismo muito grande, de ansiedade do dispositivo chegar, e não respeitar o tempo que ele tem que ser fabricado, e que aquilo acaba perturbando. A gente está trabalhando com campo multidimensional. Então, uma pessoa que está desordenada, está te pedindo um auxílio, a gente tem que ajudar. Mas aquela pessoa desordenada que fica te perturbando, e perturbando, e perturbando, é complicado. Então, se dentro da espiritualidade a gente não tem uma compreensão, imagine o resto da humanidade que está ainda dentro da Matrix. A gente tem muito degrau para subir. Né? Não estou aqui dando uma aula de apontando o dedo no nariz das pessoas, e não estou também aqui julgando. Eu estou falando de uma frequência que a gente vibra hoje. Alguns despertaram de verdade, né, que começam a fazer a reforma íntima, começa a melhorar, porque para a gente querer que o entorno melhore, a gente tem que se melhorar. Tudo está dentro da gente, não está fora. Então as pessoas têm que começar a perceber isso, né? Então, falar que é espiritual, falar que é isso, que é aquilo, é muito fácil. Eu quero ver na atitude, na ação, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, a gente tem que começar a entrar de fato nessa consciência e ética, moral cósmica, para que a gente possa ir todos juntos. Enquanto uns não estão, os outros estão, mas quanto mais consciência tiver, melhor é para o planeta Terra. E esses discos, sim, eles têm que ser ativados. Eles têm que ser ativados. A gente tem que entrar em meditação, tem que se conectar com o som deles, né? Eu sou muito ligada nesse do Polo Sul e da Serra do Roncador. E o da Serra do Roncador é Om Sará. Então eu faço altas meditações com Om Sará, e eu consigo entrar em conexão com eles, e eles me passam informações. Eu recebi uma informação super maravilhosa do disco Ion do Sul, mas eu não posso falar. Eles me proibiram, eu não quero que você fale. Eu só pude falar para a Doriana Tamborini, né, que é minha mestra, e para Michele Gil, e para uma amiga minha, Rosane, e meu marido. São as únicas pessoas que eu pude compartilhar o que eu recebi. Porque se eu saio falando o que eles me falaram, cara, vai ser uma coisa complicada. Karen, e nem todas as pessoas, assim, na verdade, né, não estão preparadas psicologicamente. Nós estamos vendo aí pessoas adotando, trazendo, né, até mesmo adotando outras religiões, trazendo para o Brasil. E a gente vê pessoas aí adotando símbolos, que são símbolos que as pessoas acham que servem para algo positivo, e a gente vê aí, e a gente pesquisa e vê que realmente não é tão positivo assim. Existe muita mistura que até mesmo os antigos fizeram em algumas religiões, agregando coisas que, sem necessidade, que a gente hoje estuda e vê que não tinha necessidade para agregar essas informações. Mas também nós vemos também seres super inteligentes. E a gente vê que o problema das pessoas hoje abraçarem e agregarem a religião que ela não conhece, fundar entidades que podem estar gerando aí problemas, né, Karen, futuros aí, até mesmo para aqueles membros que sem saber entender bem, né, sobre o que estão agregando ou a patente que estão adotando, achando que vão se dar bem, e depois a coisa pode desandar também, né, cara? Por isso a importância de cada um saber lidar com aquela coisa de fazer uma boa escolha,
não agregar coisas que venham trazer a sua imagem algo negativo, né, Karen? Olha, Vladimir, a gente está nos tempos que isso daí até já teve previsões por algumas pessoas, né, que foram falando, que os seres escuros, eles entraram na malha magnética sujando e trazendo informação negativa, inclusive para seres que são da luz, sendo enganados. Aquela verdade que está escurecendo a vista, está trazendo ilusões, fazendo hologramas, né, para que a pessoa ela saia da sua missão de vida, porque ela veio para uma missão de vida, porque ela acaba como é que eu posso falar? Seduzindo por informações que não são da luz e a pessoa, coitada, acha que é da luz, né? Então, hoje a gente tem muita desinformação na internet, falando de coisas que não são reais, pessoas que fingem que recebem extraterrestres para vender produtos, para ficar rico. A ilusão, vende aquela ilusão, é bem Matrix, e a pessoa que está despertando, ela busca algo e se depara com uma situação dessa que está vendendo coisas erradas, e como ela ainda está saindo da Matrix, ela não tem aquela percepção, acaba entrando no engodo de novo da Matrix, né? Porque eles estão realmente desesperados em segurar a gente aqui, e eles estão perdendo força. Então, para quem está desperto, para quem estuda, para falar para um canal para vocês é muito fácil. Mas para quem está despertando, que são as maiores vítimas disso tudo que está acontecendo, infelizmente. Porque eles usam esses seres que vieram para o maior... Eu achei a figura, eu achei essa figura, porque aqui eu também gosto de virar, passar filtro e tentar descobrir um padrão. Esse que tem aí do lado esquerdo embaixo, ó, é assim, quando você pega supostamente uma imagem, uma estátua do Maia, Azteca, aí quando você vira, ó, não sei se dá para passar, vou tentar compartilhar com vocês, ó, vou tentar compartilhar, é isso aqui, ó. Tá compartilhando, pessoal? Sim. Sim, aí tá. eu virei de ponta cabeça, aí eu virei de lado. O que aparece no olho? Olha, tem um nariz ali no meio, o olho é uma nave espacial. Sim. Ó, vou virar. O pássaro, né? Programa aqui pra mim, ó. Vou virar, é novo, ó. Assim que é. Aí você olha de frente, é uma pessoa. Esse é o Deus Intinte, né? O Deus do Sol. Ó, aí quando você vira, uma espaçonave. Uma espaçonave, perfeito. Igual do disco. E olha, essa história do disco é muito legal, né? Para falar a verdade. Agora vocês vão ter material suficiente. O pessoal que está me acompanhando aqui na TV Galáctica, aqui na TV Galáctica do Facebook, TV Galáctica do YouTube também, que a gente está aqui compartilhando, do Periscope, já está acostumado com a minha nomenclatura, porque eu falo demais sobre isso o tempo todo, mas lógico, com uma conotação bem espiritualista, né? Aqui eu já estou falando mais na parte de estudo, né, para vocês poderem ir atrás dessas informações. Isso tem que se fazer à luz, né? A gente tem que começar a entender esse elo perdido que a gente tem. Tecnologias que eram usadas 10 mil anos atrás e a gente hoje não tem essa conexão. Então tem muita coisa perdida aí, né? E a gente está aí para isso. É verdade, o Karen Rodrigues. É muito importante a gente compartilhar as informações e os estudos, e a gente agradece aqui a presença da Karen Rodrigues. Vamos encerrar então, Karen. Encerra daí da TV Galáctica. Vamos encerrar. Vladimir, eu agradeço aqui a presença. Eu sei que os teus hangouts são mais longos, mas eu agradeço bastante. Agradeço o pessoal do TV Galáctica que forneceu aqui o estúdio, que está aqui no YouTube, né, compartilhando as informações, o pessoal do YouTube do TV Galáctica, do Periscope, e para vocês, meus queridos amigos, espero voltar em breve para a gente falar dos arcturianos. Exatamente, Karen. Vamos falar assim dos arcturianos, que tem muita informação, e a Karen falou que não vai esconder nada, né, Karen? Não vou esconder nada, vamos falar tudo. Então, tá bom, tá falado aí para todos aí do Projeto Espaço Dimensão Estrela, do pessoal da TV Galáctica também. Galera, te agradece aí a todos que participaram com a gente nesse
nessa brilhante live atendendo, né? Aqui o horário da Karen Rodrigues, vamos finalizando, agradecendo aí todos, desde já, galera. Olha, a galera que participou com a gente no chat, todos os moderadores, o Denis, a Deise Rosana, Narimem Papo, o Arnaldo, né? Choqueta, Kátia On, direto de Portugal aí, né? A Cristiane RD, toda essa turma brilhante, o Leandro Dinho, o Alex Santos. A gente fica muito feliz aí com a interatividade de toda a galera aí que me parabenizou. A gente fica muito feliz. Quero agradecer toda essa turma aí que também. Gente, olha, o Facebook, né, gente, galera, o Facebook bombou. Eu quero agradecer, gente, um perfil, mais de 100 pessoas me parabenizando, o outro, muita gente. Então, gente, cada perfil, muita gente me parabenizando. Se eu for fazer uma somatória, dá mais de 1000 pessoas. Eu quero agradecer toda essa turma que me parabenizou hoje. Gente, eu fico satisfeito por ter vocês como meus amigos, mesmo sem conhecer, né? Quem sabe, né, a gente um dia pode estar aí conhecendo todos os amigos, gente. Vai ser uma satisfação imensa, tá bom? Conhecer todos vocês. Mas deixa para um futuro aí, quem sabe a gente um dia pode estar aí juntinho e se falando aí pessoalmente. Mas, galera, continue acompanhando os vídeos aqui no canal, Projeto Espaço Dimensão e Estrelas, agora 2, segunda temporada, na luta, na batalha contra o mal. Faça a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Finalizando muito bem essa live de hoje, e vamos deixar aí o Marcelo dar o tchau para toda a galera aí, começando, vai lá, Marcelo, dá o tchau para a turma que nos acompanhou aqui, vai lá. Tchau, tchau. Parabéns, Karen. Tchau. Tá certo, aí fez certinho, Marcelo. Vai lá, Valfran, dá o tchau aí, Valfran. Muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar com você. E é isso aí. Você agradece. A verdade vai vir à tona. Vamos então, que for. Vamos procurar mais e buscar mais verdade e não ficar preso nessa enganação. Exatamente. Né, cara? Saindo daqui mesmo, cara. É informação correta. Quando ficar procurando informação errada, sempre vão ficar indo pro errado. Aí que gera a desinformação. Muito obrigado. Valfran, a nossa querida agora, a Elida. Dá um tchau pra galera aí, Elida. Tá. Tchau, muito obrigada, Karen, mais uma vez. Estou assim ansiosa já para você, o seu novo retorno, né, para falar sobre os arcturianos, né, vai ser maravilhoso. E boa noite, pessoal do chat, do Facebook, né, aqueles que acompanharam. Tem aquela coisinha do dar um like, né, o dedinho ficar azul. Isso é legal também para viralizar, para muita gente participar e ouvir, né, essas informações muito boas que a Karen veio trazer para a gente, e uma maravilhosa noite para todos. Gratidão. Beijos. Obrigado. Elida, gente, olha, boa noite para quem está acompanhando essa live aí, né, agora nessa noite. Bom dia para você que está acompanhando este dia, nessa tarde, né? Uma boa tarde para você aí. Para todos que estão nos acompanhando pelo smartphone, pelo, né, tablet, pelo computador, né? Galera que nos acompanha de todos os lugares. Galera, você que está no serviço, está trabalhando, que você sempre coloca o celular, né, lá para ouvir os vídeos, ouvir as lives e trabalhando. Olha que bacana, pessoal que sempre aí envia mensagem, todo o trabalho assim, acompanhando as lives. Gente, continue assistindo os vídeos que vai vir muito vídeo bom, tá bom? Muito obrigado, Karen, e muito obrigado aí, valeu aí, Karen Rodrigues. Gratidão, tchau. Tchau, galera. Um beijo para todos aí, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau.